Eu me lembro até hoje, quando eu tinha mais ou menos uns 20 anos, eu tinha acabado o namoro, eu ia de igreja em igreja com um álbum de fotos de uma dessa minha ex-namoradinha e eu falava com os pastores: Pastor, eu quero a minha namoradinha de volta, ora para Deus fazer ela voltar para mim. E os pastores: vamos orar, vamos fazer uma campanha de oração, ela vai voltar para você, varão, vai ser tua de novo. Eu amei, pastor. E eu ia em várias igrejas. E esses pastores prestaram um grande desserviço na minha vida, porque eles simplesmente me deixavam ficar cada vez mais enredado em uma ideia falsa, uma ideia maligna, uma ideia que nunca deveria ter lugar na minha vida, que é querer voltar para uma pessoa que não me quer mais. Até que eu fui numa igreja de um pastor nordestino, no pé do morro, lá de Vaz Lobo. E aquele pastor mudou minha vida. Numa Assembleia de Deus, eu fui lá, né, como sempre fazia: Pastor, olha aqui, olha as fotos dela, pastor. E aquele pastor olhou pra mim e falou o seguinte: ele esperou falar tudo o que eu tinha a dizer. Quando eu acabei de falar, ele falou assim: Toma vergonha na tua cara, Felipe. Vire homem, rapaz. Aprenda a honrar tuas calças. Olha o que tu está fazendo. Enquanto essa frase eu uso muito, e quem me disse a primeira vez foi ele. Ele falou assim: enquanto tu tá aqui chorando pra mim, ela tá lá, ó, com outro. E ainda tá falando: ai, você é muito melhor do que aquele trouxa lá do Felipe. Honre as suas calças e seja homem. Porque tu tá sendo um moleque agora. É isso que tu quer da tua vida, rapaz? Tome vergonha. Aquele pastor, eu acho que não sabe como ele mudou a minha vida. E como aquele momento foi tão decisivo para mim. A partir daquele momento existiu um novo Felipe. A gente consegue marcar muito bem a minha história, antes e depois daquilo. Aquele pastor, ele colocou a semente do que eu queria para mim. Como eu ia me valorizar, o que eu queria para relacionamentos e como eu ia lidar com os relacionamentos daqui em diante. Foi o único pastor que teve essa coragem de falar o que eu precisava ouvir. Me machucou na hora? Claro que machucou. Me deixou assustado? Claro que deixou. Era o que eu queria ouvir? De modo algum, mas era o que eu precisava. E eu sou grato a ele. Por isso eu achei muito interessante esse vídeo que me mandaram desse rapaz aqui. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você assistir direto, seguir ele. Onde ele começa a debater sobre como a vermelhinha, né, a nossa vermelhinha, está adentrando nas igrejas, principalmente entre os jovens rapazes, e os efeitos que isso pode estar causando. Então é um debate bem interessante, você sabe dos meus posicionamentos e como eu me esforço para unir a ideia da vermelhinha com o cristianismo. A gente vai harmonizar essas ideias que, ao meu ver, não são nem um pouco conflitantes. Mas a gente vai assistir esse vídeo e a gente vai voltar com alguns comentários logo após isso. Sem mais delongas, vamos começar a assistir o vídeo dele. Mesmo que a gente vai assistir a entrada da Red Pill dentro das igrejas evangélicas, será que um varão ele vai se despertar para a vida como ela é? Será que finalmente nós teremos varões valorosos que não sejam dependentes emocionalmente? O que acontece dentro das igrejas evangélicas? Fica até o final desse vídeo. Eu sou o Deco. Puxa a cadeira, bora trocar essa ideia sobre relacionamentos tóxicos dentro da igreja e se a Red Pill ela pode ou não entrar dentro da igreja evangélica, dentro desse universo gospel. Eu tenho quase 25 anos de convertido, 24 anos de convertido, já vi muita coisa. Sou casado com a mesma mulher, na verdade era minha namorada, e nós nos convertemos juntos, nos conhecemos na pista, éramos do mundo, estamos juntos até hoje. Nos últimos 10 anos enfrentamos 7 cânceres. Ela tem uma mutação genética, então uma doença rara. Eu tô te falando essas coisas para te situar, para te dar um contexto de como relacionamentos podem ser duradouros, mas mesmo dentro da igreja evangélica, os varões eles podem experimentar relacionamentos tóxicos cada vez mais nos dias atuais. Isso tem acontecido, mas antigamente, cara, eu já observava isso. Varões que vão se submetendo a uma dependência emocional por parte da varoa e, cara, eles vão se descaracterizando e se moldando aquilo que ela começa a impor. É claro que ele está dentro de uma atmosfera que o incentiva isso. Mais interpretações de determinadas escrituras, pastores que se propuseram a ser pastores de casais, a ter um ministério, como se fala, né, voltado para casais, voltado para a família, e de certa forma
através de mensagens até um tanto quanto engraçadas, vão condicionando o homem evangélico, o varão, a ser um varão fofo. É isso que nós temos em muitas denominações hoje, homens fofos que vão se descaracterizando em troca de um relacionamento. Por exemplo, eu há muitos anos já via isso, varões que se recusam a ir à igreja se não forem levadas de carro e buscadas de carro pelo marido, até mesmo quando é para um evento exclusivamente para mulheres, um culto de mulheres, um congresso, uma reunião. E se você, varão, se propõe a não ter um carro, se você não gosta de carro, prepare-se para viver sob pressão. A pressão do meio, as pessoas vão te perguntar por que você não compra o carro, mesmo parcelado, um carrinho é sempre bom. A varoa vai estar dentro deste ambiente também, ela vai estar conversando com outras irmãs também, e ela também será questionada, poxa, por que vocês não têm carro? Cara, se você optar por isso, se você enxergar o carro como um passivo, como uma fonte eterna de gastos, prepare-se para pagar o preço. E a maioria não consegue pagar esse preço de autenticidade. Porque o homem evangélico, de certa forma, tá? De certa forma, ele é bem... Sabe quando você assiste um vídeo sobre finanças, que se fala sobre a classe média? A classe média padrão é o evangélico. Bem padrão, bem na média, sabe? Aquela média bem média, bem mediana. Então, é o cara que tem um carro parcelado, um apartamento financiado. Cara, eu já ouvi até do púlpito alguém dizer que se é parcelado, a gente paga. Então, existe essa cultura, sabe? Da classe média. Você é a média das 5 pessoas com que você mais convive, você já sabe disso. Então, você está ali naquele grupo em que as pessoas fazem compras de forma financiada, e você é pressionado, entre aspas, a adquirir o seu carro, a adquirir o seu apartamento, porque existe uma comparação dentro do grupo. E aí tem muito a ver também com a qualidade da conversão, né? Mas aí a gente não vai entrar nesse mérito. Seria talvez uma petulância da minha parte, né? Falar que nem todo mundo que está na igreja é da igreja. Nem todo mundo que está na igreja é cristão, nem todo mundo que está na igreja é evangélico, convertido de fé e fato, né? Às vezes é apenas convencido, é apenas uma brisa, é apenas uma fase. Dali em diante, cara, pouco tempo, ele vai pular o muro, ele vai voltar para o mundo. Nunca foi, né? Como está escrito ali no Evangelho de João, saiu do meio de nós porque nunca foi um dos nossos. Mas o homem evangélico, voltando, ele precisa de uma dose de Red Pill. Seria interessante, até porque a Bíblia não destoa muito. É claro que existem alguns excessos, eu vejo alguns canais no YouTube arvorando uma bandeira de solidão, se vangloriando de não terem ninguém, nem casamento, nem filho, nem nada, serem um lobo solitário, e a Bíblia jamais incentiva isso, pelo contrário, existe um versículo que diz que quem se isola peca. Mas excessos existem de todos os lados, em todas as bolhas. Eu vejo homens, por exemplo, que vão envelhecendo, e eles vão envelhecendo, parece que o homem evangélico, ele tem a testosterona dele diminuída de uma forma mais rápida, porque, por exemplo, ele tem que trabalhar, ele tem que comparecer aos cultos da igreja, às reuniões de ministério, se ele ocupar algum cargo. Existem reuniões extras, se você não é da igreja, existem reuniões extras, reuniões organizacionais, operacionais. Ele precisa levar a varoa para passear os filhos, ele precisa dar atenção aos filhos, ele precisa participar das atividades domésticas. Cara, são vários papéis que vão sendo empilhados sobre as costas do homem. E muitas mulheres, muitas varoas, elas implicam com os hobbies, sabe, dos homens. Então eu vejo muito isso. Às vezes o cara tem o dom de tocar um instrumento, toca muito bem. Cara, e ela vai manipulando o cara até ele largar a guitarra dele de lado, o baixo dele de lado, a batera dele de lado. Cara, é impressionante isso. É absolutamente impressionante como muitos varões, eles vão se adequando a esse tipo de pressão, a essa caixinha na qual ele vai sendo, sabe, apertado ali, vai sendo forçado a ele entrar, e ele se permite isso também. Cara, isso nada tem a ver com o Evangelho de Cristo, com a Bíblia Sagrada. É como eu estou te falando, é ser fruto do meio de uma atmosfera tóxica, você se submeter a um relacionamento tóxico. Será que os varões, será que os homens da igreja se despertarão? Será que a Red Pill vai entrar?
Esse vídeo é mais uma reflexão, um questionamento, não é uma afirmação. Mas a rapaziada, né, que arvora essa bandeira da Red Pill, e eles falam muito acerca também das mulheres que vão pra igreja pra zerar a quilometragem, cara. Pô, mano, todo mundo merece uma segunda chance, né? Jesus, ele sempre fala isso, vai e não peques mais. Mas é claro que, mano, pra você viver um lifestyle totalmente diferente do que você vivia antes, é necessário uma maturação, é necessário um delta T. Então, mano, eu vejo que, vamos colocar assim, entre aspas, tá? Não é uma regra, mas, cara, o prazo assim de 5 anos, acho que em 5 anos, você já viveu altos e baixos na tua fé, situações pessoais, você já passou por provações, você já teve que provar, se testar como um cristão autêntico. Então, acho que é um prazo razoável. Acho que antes disso, a pessoa ainda é uma nova convertida e, cara, de forma nenhuma eu incentivaria ninguém a entrar num relacionamento com uma pessoa que tem menos de 5 anos de convertido, seja homem, seja mulher. Se for menos 30, né? A galera de menos 30, então, pelo amor de Deus, cara, vai formar um patrimônio, vai primeiro conquistar o reino para depois se preocupar com a rainha. Mas a lógica é totalmente invertida, afinal de contas, existe essa cultura no meio evangélico, cara, eu posso falar com propriedade, porque sou evangélico, como eu disse há 24. Ele falou tantas verdades que não sei nem por onde começar. Mas acho que a gente pode começar sobre o fato que ele falou que muitas vezes as digníssimas implicam com os hobbies dos homens. Isso é uma grande verdade, cara. O que acontece na mentalidade delas? Frequentemente, o homem vai ter alguma habilidade que ele vai fazer muito bem, e essa habilidade faz com que ele se destaque no meio dos outros, e isso chama a atenção das digníssimas. E é justamente essa habilidade que ele coloca em prática, que chama tanto atenção, é que faz a digníssima se apaixonar por ele em primeiro lugar. Quando ela está com ele, o que ela percebe? Que essa habilidade que ele tem continua chamando a atenção das outras digníssimas, e ela particularmente se sente ameaçada por isso. Ela sente que está numa competição. Ela fala, caramba, todas as outras vão perceber isso e vão querer ele também. Eu posso perdê-lo. Então, como é que ela faz emocionalmente para lidar com isso? Ela tenta destruir essa habilidade muito boa que o homem tem, que chama a atenção dela. E que, porque assim, não vai chamar a atenção das outras também. Só que uma vez conseguindo fazer isso, ela mesma vai perder o interesse por esse cara e vai, partir para outro. E esse cara vai ficar numa situação muito pior do que a que ele tinha iniciado. Porque antes ele, solteiro, tinha algo que chamava atenção. Quando ela vai embora, vai deixar ele sem essa habilidade muito boa. Por exemplo, eu já malhei muito, né? Eu era muito forte. Eu nunca fui Cariani, nunca tive no nível desses caras. Mas eu tinha um corpo muito legal. E eu me relacionei com uma moça da igreja que sempre me elogiou fisicamente. A partir do momento que nós começamos a namorar, as primeiras coisas que ela fazia era tentar impedir que eu fosse para academia, me dar uma alimentação que quebrasse minha dieta. Ela queria que eu engordasse e que eu perdesse o tônus muscular, né? Eu diminuísse de tamanho. Por quê? Porque ela sabia que isso chamava a atenção das outras. Só que se ela conseguisse isso, ela ia me largar. Porque eu ia perder aquela coisa que aos olhos dela me tornava tão interessante. Então, frequentemente, as digníssimas destroem nos homens justamente aquilo que faz com que esses homens sejam interessantes para elas. É a mente delas. E é por isso que o homem ele precisa ser tão forte emocionalmente de caráter para não permitir que uma mulher o destrua. E não apenas isso. Apesar de ter a digníssima sempre estimulando o homem a diminuir a sua própria potencialidade para que ele se torne menos atraente para as outras, se ela consegue inicialmente convencer o homem a fazer exatamente aquilo que ela quer, ela vai sentir um forte desejo de se tornar infiel a esse homem. Nós temos alguns estudos bem interessantes que mostram exatamente isso. Quando você dá poder dentro da relação para uma digníssima, essa digníssima se sente tão segura da posição que acontece dois processos. Primeiro, que ela perde o interesse. Ela começa a te ver como estando muito abaixo do nível dela. E o segundo, ela acredita que pode ter qualquer tipo de atitude que você, por estar abaixo dela, vai se submeter e aceitar. Então, quando você faz aquilo que uma digníssima quer, é justamente isso que leva ela a te rejeitar e te trair. Só que a gente não ensina isso para os rapazes.
Infelizmente, o ensino que os rapazes recebem desde muito cedo é que eles precisam fazer tudo aquilo que uma digníssima quer e requer dele como uma forma de prova de amor, prova de fidelidade. E não é assim que as coisas funcionam. A vida real é muito diferente disso. Só que esse ensino real está se perdendo. E é aqui que a vermelhinha entra. A vermelhinha nada mais é do que o resgate e a sistematização dos ensinos paternos que os pais ofereciam aos seus filhos sobre as digníssimas e sobre relacionamentos. Nada mais é do que isso. O conhecimento da vermelhinha sempre existiu no decorrer da história humana. Ele apenas foi perdido, resgatado, sistematizaram tudo, chamaram, isso aqui é vermelhinha, ponto. Então é bom, sempre foi bom que existisse esse tipo de conteúdo, sempre foi bom que existisse esse tipo de ensino, porque é isso que permitia que os relacionamentos florescessem. A gente precisa entender, por exemplo, que existe um desejo inerente ao feminino de dominar o masculino. As digníssimas têm um desejo enorme de dominar os homens, e se você cede a essa dominação tirânica, você perde o valor aos olhos dela. E a lição mais importante desse vídeo é a seguinte: os pastores, entenda isso, não esqueça, os pastores são, em sua grande maioria, pragmáticos. Eles entenderam que não vale a pena lutar por uma sociedade. Então eles assumiram o pragmatismo como uma forma de apenas defender os seus próprios interesses. Ainda, meu irmão, que você se der mal. Como isso se traduz na explicação? Se um pastor se levantar no púlpito e pregar a verdade, sabe o que vai acontecer? A igreja dele vai ficar vazia. Ninguém vai continuar na igreja dele, porque as pessoas não querem ouvir a verdade. As pessoas simplesmente querem oba-oba. Se um pastor se levanta e fala a verdade, doa quem doer, ele vai ficar sozinho. As pessoas vão embora, porque na verdade as digníssimas vão embora primeiro e elas vão atrair os homens para seguir, e os homens vão pelo caminho dela. E o que vai acontecer? Ele vai ficar sem salário, vai passar dificuldades financeiras e a família dele vai sofrer. Esses pastores apenas estão querendo defender o deles mesmos. Eles falam, eu vou defender o meu, vou defender os meus interesses e vou defender os interesses da minha família. Isso é pragmatismo. Eles não estão preocupados nem um pouco em como aquilo que eles pregam afeta negativamente sua vida. Da mesma forma que esses pastores que eu fui na minha juventude, falar com eles, olha pastor, eu quero ela de volta, e nenhum deles se preocupava em falar a verdade para mim. Os pastores também não vão se preocupar em falar a verdade para você. Eles não se importam. Eles se importam com as próprias necessidades. Eles se importam com a harmonia que esteja ocorrendo na igreja, ainda que você seja destruído nisso. É uma coisa que na administração Trump o pessoal estava falando, que a maioria dos burocratas e dos políticos, eles vão empreender alguma mudança. Ele vai empreender alguma mudança, a primeira coisa que acontece é alguém começa a reclamar. Aí o que eles fazem? Não vou mudar aqui não, assim a pessoa para de reclamar. Não quero ninguém no meu ouvido, não vou mudar isso aqui não. Assim a pessoa para de reclamar. E assim as mudanças nunca são feitas. Porque qualquer coisa que ele mude, tem gente reclamando. Então o que o pastor quer? Que não tenha ninguém reclamando, que esteja todo mundo feliz. Só que o que isso significa? Felicidade não significa fazer o certo necessariamente. Tem pessoas que ficam felizes por fazer o que é errado, e a maioria das pessoas são assim. Se você chega tentando fazer o que é certo, alguém vai reclamar. Então, quem é que você acha que vai ser destruído nesse processo? A pessoa que está reclamando ou você que está tentando fazer o que é certo? A pessoa que está dando dor de cabeça ou você que está sendo o agitador da pessoa que está dando dor de cabeça? Vai ser você. E sabe qual é o pior? Homem não reclama. Homem não reclama, cara. O homem consegue ficar enfrentando as piores situações possíveis sem nenhum tipo de reclamação. Sabe quem reclama? As digníssimas. Então, o que o pastor, olhando para essa situação, vai fazer? Vai te forçar a aguentar a situação. Quem sabe que você aguenta? O homem aguenta todo tipo de situação horrível. Não deveria ser assim, mas nós aguentamos. Ou a digníssima que está buzinando no ouvido dele. Que muitas vezes vai levar uma coisa que acontece. O homem, quando está insatisfeito, ele não reclama. Mas se reclamar, ele chega até o pastor e fala: não concordo com isso, está totalmente errado.
e espera uma atitude do pastor. Uma digníssima não. Quando a digníssima está insatisfeita, ela vai reclamar e não vai apenas direcionar a reclamação ao pastor, ela vai falar com todo mundo na igreja, porque a forma das digníssimas de lidarem com as suas frustrações é direcionando o contexto social em que ela está inserida contra o alvo dela. Então começa as fofocas, o disse-me-disse, ela começa a colocar na cabeça de todo mundo que todo mundo precisa ir contra o pastor. E todo mundo se rebela. A insatisfação das digníssimas gera insurreição, enquanto a insatisfação masculina, no máximo, gera o sofrimento silencioso desse homem. Então, por isso, os pastores sempre vão preferir fazer com que você, homem, sofra do que permitir que uma digníssima sofra, porque ele tem muito a perder com o sofrimento dela. O seu sofrimento, ninguém vai se importar. Então esse rapaz está totalmente certo nas afirmações que ele fez. O que falta hoje nos rapazes das igrejas é justamente o conhecimento da escarlate. Porque os pastores, o que eles vão ensinar a vocês é se tornar homens fofos. É se tornar homens que não deem trabalho para ele. Homens que sofram quieto e facilitem a vida dele. Eles, pastores, em sua essência, em sua maioria, não estão nem aí para vocês. E a gente precisa entender isso de uma vez por todas. Guardem tudo isso que vocês ouviram no vídeo, tanto no que eu estou falando quanto nesse rapaz, e vão no vídeo dele. Vai valer a pena.